Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Amém. É uma alegria estar aqui toda quarta-feira cultuando ao Senhor, orando ao Senhor em canção, orando junto aqui com os irmãos. É uma bênção. E eu vou orar, mas antes eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Hoje nós faremos a exposição de Efésios 2, do verso 11 ao verso 22. Irmãos queridos, existe uma dor que incomoda todos nós, que é a dor da separação. A dor da perda de um relacionamento. E quem vai relatar sobre essa dor é a própria palavra de Deus. Porque quando o primeiro casal desobedeceu ao Senhor, a consequência daquela desobediência foi a separação, a perda da comunhão com Deus. E teve desdobramentos também horizontais nos relacionamentos. Gênesis vai relatar a briga entre irmãos. Caim matou Abel. E a Bíblia faz questão de retratar essa realidade para mostrar que relacionamentos foram rompidos. E principalmente a nossa comunhão com Deus, ela foi rompida. Mas a palavra de Deus, ela nos traz uma boa notícia. A notícia de que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele nos escolhe antes da fundação do mundo. E ao nos escolher, Ele forma uma comunidade chamada igreja. E nessa comunidade, de acordo com o apóstolo Paulo, é o que nós vamos ver aqui na leitura do texto, é uma comunidade em que há unidade. Enquanto no mundo há separação, relacionamentos são rompidos, há violência, crueldade, Deus forma um povo, e nesse povo a unidade, a comunhão, a graça do Senhor para nós. E eu quero falar hoje sobre uma igreja sem muros. Quero chamar a sua atenção para as vezes que nós construímos muros dentro da igreja. Muitas vezes muros relacionais dentro de casa, dentro da própria casa, pais e filhos que já não se entendem mais. Muros ministeriais, um ministério não fala com o outro. Uma vez eu vi uma igreja, não vou falar o nome, né, porque é um péssimo exemplo, em que tinham duas famílias divididas. Uma família sentava de um lado e a outra família sentava de outro. E as duas famílias chegavam para o culto para prestar o culto e iam embora. Não se olhavam, não se falavam, não se comunicavam. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus ele forma um povo. E a marca desse povo é a unidade. A marca desse povo é a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Espero que essa mensagem alerte o teu coração, console o teu coração para viver a unidade do Senhor. Em Cristo é possível superarmos as nossas barreiras relacionais. Eu vou orar e logo em seguida nós vamos ler o texto. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo precioso. Tempo de falarmos com o Senhor. Tempo de reconhecermos as tuas grandezas, as tuas maravilhas, ó Pai. Obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos aqui como igreja. Obrigado porque o Senhor, em Cristo Jesus, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E se estamos aqui, ó Deus, é pela tua graça e pela tua misericórdia. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, que possamos compreender, ó Deus, as tuas verdades. E que a tua verdade, ó Pai, não fique na teoria, mas que seja levado para a prática. Que nessa noite haja perdão, haja restauração. Que muros, ó Deus, relacionais sejam quebrados. Sabemos que isso é possível por meio do sangue do teu Filho Jesus, que destruiu toda a barreira de inimizade que tínhamos contra ti, ó Deus, e também contra os nossos irmãos, contra os nossos semelhantes. Ó Pai, venha nos visitar, fale conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para que você fique em pé. Vamos ler esse texto de Efésios capítulo 2,
do 11 ao 22. Farei a leitura com toda a reverência. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vocês podem se assentar. Irmãos, como foi falado, existe separações no mundo. Relacionamentos são rompidos. Isso é fruto da queda. Mas infelizmente nós observamos dentro das igrejas muros muitas vezes teológicos, pessoas que levantam muros defendendo, entre aspas aqui, a boa ortodoxia e criando divisões no interior da igreja. É claro, meus irmãos, aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que é central, nós não podemos abrir mão. Abrir mão de que a Bíblia é a palavra de Deus. Abrir mão daquilo que Cristo fez por nós. São valores inegociáveis. Mas há muitas pessoas que pegam questões secundárias e erguem muros no interior da igreja. Há muros culturais, muros denominacionais, a minha denominação é melhor do que a outra. Muros raciais, muros econômicos. Mas quando olhamos para o Evangelho de Cristo Jesus, não há motivos para erguermos muros. Porque Paulo vai expor aqui que em Cristo Jesus todo muro de inimizade foi destruído. E uma igreja genuína, uma igreja verdadeira, é aquela que vai cultivar a unidade em Cristo Jesus. O contexto aqui que nós lemos, Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos em Éfeso. E nós já vimos aqui que Paulo, ele fala de como Deus nos abençoou abundantemente. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. O Filho nos redimiu. O Espírito Santo nos selou, confirmando no nosso coração de que pertencemos a Deus, que somos filhos de Deus. Depois, na sequência de Efésios capítulo 1, Paulo ele vai orar pelos crentes ali em Éfeso. E a oração que ele faz, e nós já vimos isso, é uma oração por iluminação. Que os olhos espirituais daqueles irmãos sejam abertos para que eles compreendam as grandezas de Deus. Para que eles compreendam o poder que foi exercido em Cristo Jesus e o poder que está disponível na vida do crente. Esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e o fez assentar à destra de Deus. É o mesmo poder que atua na vida do crente. Em seguida, nós temos o tão conhecido capítulo 2 de Efésios, em que Paulo ele faz um contraste de como era a nossa vida sem Cristo.
Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida. E ele diz aqui em Efésios 2:8, você pode dizer comigo, vamos juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo faz questão de mostrar que Deus é o sujeito da ação. Jamais teríamos condições de nos aproximarmos de Deus, porque nós estávamos mortos. Morto não fala, morto não interage. Essa era a nossa condição espiritual. E depois de Paulo falar sobre essa maravilhosa graça do Senhor Jesus, Paulo ele vai falar sobre a unidade da igreja. Aqui do verso 11 até o verso 22. E Paulo, ele constata que os judeus da sua época, eles não aceitavam os gentios como membros da família de Deus. Aqui no texto Paulo vai falar que os judeus, eles olhavam para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus, aqueles que haviam se convertido ao Senhor Jesus, fruto de uma cultura grega, idólatra. E naquele caso, pessoas que adoravam deuses gregos como a deusa Diana. Os judeus olhavam para eles com desprezo. E Paulo fala do motivo do desprezo. Ele fala da circuncisão. Paulo mostra que os judeus desprezavam os não gentios, ou os não judeus, porque eles não eram circuncidados. Os judeus, eles eram conhecidos no mundo antigo por esse sinal, o sinal da circuncisão. Que à luz da palavra de Deus é o sinal da aliança. Lembra de Abraão? Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma promessa a Abraão. E muitos judeus naquele período olhavam para os gentios que haviam se convertido com desprezo. E Paulo fala aqui que os gentios, ao contrário dos judeus, eles estavam sem privilégio. E Paulo fala de 5 privilégios aqui. Paulo fala que os gentios, eles estavam sem Cristo. Eles estavam sem a cidadania da pátria celestial. Eles não tinham aliança, porque no Antigo Testamento nós vemos Deus se revela, Deus forma um povo, Israel. E os gentios estavam alienados de tudo isso. Além de não ter uma aliança, eles também não tinham esperança futura. Eles não tinham esperança de ressurreição, eles não tinham esperança de vida eterna. Mas essa situação mudou. E Paulo, ele mostra aqui aos irmãos em Éfeso que em Cristo nós somos um único povo. Havia judeus que queriam converter gentios, queriam que gentios fossem uma cópia dos judeus. E Paulo diz, não é isso. Deus está formando uma nova comunidade, um povo que é feito de gentios e judeus também. E esse povo é o povo da aliança, e o que une esse povo é o sangue de Cristo Jesus. O que mostra que eu sou de Deus, que eu sou de Cristo, não é a minha linhagem, mas sim o sangue de Cristo Jesus. Quando eu creio em Cristo Jesus, quando eu deposito a minha confiança nele, eu faço parte da família da fé. E Paulo vai mostrar que Deus tornou possível que judeus e gentios eles fossem iguais perante o Senhor. E eu queria que você fosse para o verso 13, que Paulo ele vai falar desse contraste. Ele vai falar o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Esse estar longe é uma referência aos gentios, porque os gentios não tiveram a revelação direta da parte de Deus. Deus se revela a Israel. Mas Paulo vai mostrar que essa condição, ela mudou. Antes estávamos longe, mas agora nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. E vamos ver aqui a ênfase. Aqui está escrito que nós fomos aproximados. Não que nós nos aproximamos.
está na voz passiva. E Paulo usa a voz passiva para dizer que não fui eu que me aproximei de Deus, mas é Deus que se aproximou de mim. É como se Paulo estivesse dizendo, não foram gentios que buscaram a Deus, mas foi o próprio Deus que buscou gentios para fazer parte da família da fé. Louvado seja Deus. Os judeus estavam próximos de Deus porque eles tinham a revelação divina. Já os gentios, eles estavam desprovidos dessa revelação, estavam distantes. Mas a obra redentora de Cristo mudou tudo isso. Fomos aproximados. E aqui na sequência do versículo, nós temos o termo sangue de Cristo. É uma referência ao sacrifício da cruz. Por que nós podemos ter unidade? Por que gentios e judeus que antes não se davam bem, eles podem se dar bem na família da fé? A resposta é, por causa do sangue de Cristo. Por que eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a quebrar muros nos relacionamentos? Por causa do sangue de Cristo. Se fosse pelos nossos esforços, seria impossível. Mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós podemos quebrar os muros e podemos ter comunhão uns com os outros. Hebreus capítulo 9, de 11 a 12, vai falar do sangue de Cristo. Olha o que diz Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O autor de Hebreus fala do sangue de Cristo, que nos aproxima de Deus, que nos dá acesso à presença do Pai. Os gentios estavam longe. Para os judeus daquela época, os gentios eles não tinham o favor de Deus, mas Paulo fala, não, Cristo veio, Cristo morreu, o seu sangue ali vertido naquela cruz nos propiciou unidade, nos propiciou comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E aqui do verso 14 ao verso 17 de Efésios capítulo 2, você vê Deus unindo judeus e gentios através de Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez do verso 14 ao verso 18. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Paulo fala como essa unidade foi alcançada. Ele fala que antes dessa unidade havia uma hostilidade, judeu não se dava bem com gentio, havia um muro que os separava. Mas a boa notícia é que Cristo, Ele reconciliou, Ele fez a paz. Aqui no Novo Testamento a palavra paz, ela tem o sentido de reconciliação, você unir duas partes que estavam brigadas. E Paulo ele enfatiza isso, que Cristo é a nossa paz. Cristo quebrou a barreira de hostilidade. Cristo fez com que judeus e gentios se unissem na família de Deus. Tem dois aspectos aqui, meus irmãos. Um aspecto é da hostilidade, mas um outro aspecto é o aspecto da aceitação. Eu vou explicar melhor isso. Eu posso ter no mesmo ambiente duas pessoas que não se dão bem, mas elas ainda frequentam o mesmo ambiente. Isso é possível? Eu estava dando aula essa semana
para adolescentes lá no ensino médio. Eu pedi para uma aluna chamar uma outra aluna que estava no fundo da sala. Aí eu falei, olha, você pode chamar fulana para mim? Aí ela parou assim, ficou me olhando. Aí eu falei, tem algo estranho aí. Aí eu falei, vocês não se dão bem? Ela, não, a gente brigou. Eu falei, tudo bem, não precisa chamar, eu vou lá, eu vou chamar. E aí eu chamei a outra colega e falei, você não se dá bem com ela? Não, mas está tudo bem, a gente vive aqui no mesmo ambiente, está tudo certo, não tem problema. O que Jesus fez foi muito mais do que colocar duas pessoas convivendo no mesmo ambiente. O que Cristo fez foi trazer comunhão, aceitação mútua. A partir do que Cristo fez, um judeu crente no Senhor Jesus e um gentil crente no Senhor Jesus, eles podem se abraçar e falarmos, somos parte da família da fé. É muito mais do que acabar com a hostilidade, é aceitação mútua, é comunhão. Isso só foi possível por causa da obra de Cristo. E Paulo, ele fala que em Cristo a lei se tornou inoperante. Os teólogos afirmam que Paulo está fazendo uma referência às leis cerimoniais lá do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, nós vemos lá no Pentateuco, os mandamentos de Deus. Você vê a circuncisão, você vê orientações sobre sacrifícios materiais, sobre alimentos puros e impuros que eles deveriam comer e não comer, sobre as regras de pureza e impureza em relação a rituais. E Paulo está falando que em Cristo essas leis cerimoniais, elas foram derrubadas, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo, ele cumpriu toda a lei, não apenas a lei cerimonial, mas toda a lei de Deus. Ele satisfez a justiça de Deus. E agora eu não preciso realizar mais rituais cerimoniais como eram realizados ali no Antigo Testamento. E por que Paulo fala dessa anulação da lei mosaica? Está aqui no texto. O propósito de Deus é criar uma nova humanidade. É reconciliar judeus e gentios. Eu queria que você prestasse atenção e meditasse nisso. Deus está formando uma nova humanidade. Nós chamamos de igreja. Significa que Deus está restaurando todas as coisas. Nós ainda não somos uma obra completa, mas Deus está nos restaurando por meio do seu Espírito Santo. Como Paulo vai dizer aqui posteriormente, que o Espírito Santo, ele habita em nós. E uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós é a santificação. É um processo diário em que vamos nos parecendo dia após dia com Cristo, no seu caráter. E Deus está fazendo isso porque Ele está formando uma nova humanidade, uma humanidade restaurada. E essa humanidade é o povo da aliança, é a igreja de Cristo Jesus. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, você sabe esse versículo? Ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A boa notícia do Evangelho é que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Louvado seja o Senhor. A igreja de Jesus é a igreja das novas criaturas. E é essa mensagem que nós devemos, meus irmãos, proclamar. O Evangelho é o Evangelho da redenção em Cristo Jesus. O Evangelho é o Evangelho da reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, éramos filhos da ira, mas Cristo nos trouxe a reconciliação, nos conectou com Deus e nos conectou na família da fé. Eu quero lembrar você que essa ação de Deus, ela é caríssima, meus irmãos. Por que no mundo hoje é tão difícil termos uma paz mundial? A gente vê o mundo alvoroçado em guerras, rumores de guerras. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai ensinar que a paz ela tem um preço altíssimo. Para que nós tivéssemos paz com Deus, foi necessário que o Senhor enviasse o seu próprio Filho para verter o seu sangue na cruz do Calvário. Isso não foi barato, isso custou a vida do Filho de Deus, Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que
Se nós queremos ter paz com as pessoas, não vai ser barato não, meu irmão, minha irmã. E eu não estou falando de salvação aqui. Talvez você, para ter paz com alguém, você vai ter que vencer o orgulho e ir até essa pessoa e pedir perdão. Procurar essa pessoa, ligar para ela, olhar para essa pessoa dentro da igreja ou dentro de casa. Não é fácil, não é simples. Mas pelo sangue de Cristo, isso é possível. É Cristo quem reconcilia pessoas diferentes, de origens diferentes, por meio da morte na cruz, da morte de Cristo Jesus. E Paulo ele vai falar que agora que nós somos uma nova comunidade, nós temos acesso ao Pai. No Antigo Testamento, Deus habitava no tabernáculo, Deus habitava no templo, mas agora, Deus habita na vida do crente por meio do seu Santo Espírito. Somos a habitação do Espírito Santo de Deus. E qual que é a implicação disso? A implicação disso é que você tem acesso ao Pai. Lá na sua casa, no seu trabalho, quando tudo estiver difícil, lembre-se disso, você tem acesso à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo, Ele une pessoas diferentes. Cristo, Ele derruba muros relacionais. Meus irmãos, como dói a dor de um relacionamento rompido, seja no casamento, seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento dentro da igreja. O pecado ele divide pessoas, mas Cristo nos une. E pelo seu sangue nós podemos ter comunhão. E a minha orientação para você é: peça ao Senhor, para que Deus trabalhe em você. Fale: Senhor, eu tenho uma situação difícil. Há uma pessoa que eu não consigo perdoar, eu não consigo, ó Deus, falar com essa pessoa. Existe um muro divisório. Peça para que Deus trabalhe em você, e eu creio que a graça do Senhor, ela pode atuar em você e fazer com que você quebre muros relacionais. Irmãos queridos, no final do texto aqui, Paulo ele fala da igreja de Deus. Ele fala que Deus é aquele que acabou com toda essa divisão, essa separação, porque Ele está formando a sua igreja. E aqui nós temos algumas ilustrações para a igreja. Paulo usa a ilustração da família. A igreja é a família de Deus. Paulo usa a ilustração do templo. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Por meio de Cristo nós ganhamos uma nova família. A família da fé. A família do Senhor. E Paulo fala isso para os gentios: vocês eram estrangeiros, mas agora vocês não são mais estrangeiros, vocês são concidadãos dos santos. Vocês não tinham uma aliança, mas agora vocês têm uma aliança por meio de Jesus Cristo. Vocês não tinham um templo, mas agora o Senhor decidiu habitar em você. Isso é maravilhoso. E Paulo termina o texto dizendo que a igreja, ela tem como fundamento Cristo. Cristo é a pedra angular. E nesse edifício nós temos o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E nesse fundamento nós temos a vida de cada crente, eu e você. E o Espírito Santo é o agente que habita nessa nova estrutura que nós chamamos de igreja. Que você possa olhar para a igreja de Deus não apenas como uma placa, um edifício, mas sim como a família de Deus, como nova criação de Deus, como aqueles que foram lavados, redimidos e estão sendo restaurados e renovados por Deus dia após dia. Meus irmãos, quantas divisões nós temos no interior da igreja. Eu queria convidar você a pensar sobre isso. Divisões por questões teológicas secundárias. Divisões, como eu falei, denominacionais. Divisão dentro de casa. O pai não fala mais com o filho. Irmãos estão brigados há anos. Famílias não se entendem mais. Eu conclamo a você: olhe para o sangue de Jesus.
Olhe para o que Cristo fez na cruz do Calvário, porque por meio dele todo muro pode ser quebrado. Eu não tenho essa condição, você não tem. Mas o Espírito Santo que habita em você é capaz de dar poder para você perdoar, para você resolver as suas pendências relacionais. Eu creio nisso. E para encerrar, eu queria que nós fizéssemos essa oração. Para que nós fôssemos restaurados. Senhor, trabalhe em mim. Se você quiser, faça essa oração. Vamos ficar de olhos fechados. Peço para que os nossos irmãos, o Rubem e a Amanda, venham aqui à frente. Vamos fazer essa oração pedindo: Senhor, trabalhe em mim. Eu não quero construir mais muros, e sim pontes. Senhor, restaura o meu relacionamento, faça essa oração. Ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença, conscientes, ó Deus, do quanto nós somos pecadores. Sabemos o quanto o pecado divide pessoas. O pecado nos separou de Ti, ó Deus. E essa quebra de relacionamento nos fere, nos machuca, Senhor. E nós clamamos por restauração, Pai. Que o Senhor restaure lares que estão fragmentados, maridos que estão longe de suas esposas. Ó Deus, traz de volta, que haja restauração, que haja unidade, ó Pai. Pedimos, ó Deus, por filhos que estão brigados com os pais, filhos que estão distantes dos caminhos do Senhor, ó Pai, que haja restauração. Sabemos que o sacrifício ali na cruz do Calvário, o sangue de Jesus derramado na cruz, foi suficiente para nos trazer vida, para nos trazer unidade, para nos trazer restauração, ó Pai. E ó Deus, sabemos que nós temos o Senhor, nós temos livre acesso à Tua presença, Pai. Nós podemos todos os dias, a qualquer hora, a qualquer instante, acessar, ó Deus, a sala do trono. E a minha oração, ó Pai, é que o Senhor nos dê sede pela Tua presença. Que nós tenhamos, ó Deus, desejo por falar com o Senhor, por abrir o nosso coração diante do Senhor. Que possamos nos deleitar, ó Deus, no caráter do Senhor. Ó Pai, nos ajude a sermos assim. Sabemos que tudo é graça. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nós somos novas criaturas. Nós Te louvamos porque o Senhor nos colocou na Tua família, povo da aliança. Isso não é mérito nosso, é graça do Senhor Jesus. Anima, Senhor, o coração do aflito. Traz paz, ó Deus, àquele que está vivendo dias tão turbulentos. Que possamos olhar unicamente para Cristo Jesus. E é no nome dele que eu oro. Amém e amém.